Galera, então dando continuidade aqui ao nosso projeto, né, a nossa criação desse projeto aí do Dropship, da loja virtual, hoje a gente vai criar nosso projeto Spring, né, para fazer o nosso back-end. Então, eu queria dar uma breve introdução aqui do que é o Spring, para a gente já criar o nosso projeto e já fazer o nosso primeiro endpoint aí. Bom, Spring Boot é uma maneira revolucionária de criar aplicativo Java. Com Spring Boot, criar aplicativo Java nunca foi tão fácil. Nessa apresentação, fornecemos uma visão básica do Spring Boot e seus principais recursos. Então, o Spring Boot aí é uma framework, né, que a gente usa no Java para conseguir criar aplicativos, facilitar a nossa vida e na hora de criar nossa API REST. Introdução. O que é o Spring Boot? Spring Boot é uma estrutura que simplifica o processo de construção e implantação de aplicativos baseados em Java. E por que usar o Spring Boot? Spring Boot fornece muitos benefícios, inclui desenvolvimento mais rápido, configuração mais fácil e maior produtividade. Então, como eu disse, é um framework que vai facilitar a nossa vida aí, né, com o desenvolvimento Java aí, né. E você vai ver que ele é bem fácil de criar, de configurar. Se a gente quiser usar um recurso a mais, por exemplo, o envio de e-mail, com poucas configurações ali, a gente já consegue usar um recurso. Então, ele é bem fácil de usar. Vantagem de usar o Spring Boot. Fácil de usar, o Spring Boot cuida de grande parte da configuração, reduzindo a necessidade de código clichê e acelerando o desenvolvimento. Ele é flexível, o Spring Boot fornece suporte a uma ampla variedade de opções de implantação, incluindo servidores tradicionais, implantações baseadas em nuvem e containerização, né, usando Docker. Rápido e escalável, a arquitetura simplificada do Spring Boot funciona bem para projetos pequenos e grandes complexos, proporcionando desempenho rápido e escalável. Manutenção fácil. A abordagem optativa do Spring Boot combina com um código consistente e bem documentado. Facilita a manutenção de aplicativos ao longo do tempo. Então, como eu disse, ele é bem fácil, né? Flexível, escalável. É um framework muito bom que combina muito com Java e facilita muito. Aí a gente vai ver que com poucos códigos a gente já consegue criar um endpoint, o cliente já consegue chamar esse endpoint. Introdução ao Spring Boot, criando um novo projeto. Adicionar dependências. O Spring Boot suporta uma ampla gama de dependências, podendo adicioná-los usando o Maven ou Gwenly, né? O Maven ali ele vai gerenciar ali nossas dependências. Então, como eu disse, se a gente quiser usar uma conexão com o banco, quiser fazer um envio de e-mail ali, colocando a dependência no bom ali, o Maven vai fazer toda essa configuração aí, baixar a dependência e fazer o nosso build do nosso projeto. Criar um novo projeto. Podemos criar um novo projeto Spring Boot usando uma variedade de abordagens, incluindo Spring Initialize e de linha de comando. A gente vai usar o Spring Initialize para criar esse projeto, né? Tem como criar também dentro da IDE, mas a gente vai usar ali a web para conseguir criar esse projeto. E criar um controlador REST, né? Então, um controlador REST é fácil no Spring Boot, simplesmente anote um método apropriado como @controller e mapeie o endpoint adequadamente. Então, para a gente criar um endpoint para o nosso cliente usar, é só basicamente anotar uma classe como @controller, anotar ali como @map, mapear ali nossa URI e com alguns cliques, com alguns comandos a gente já tem ali o nosso hash criado, então o nosso cliente já consegue consumir. Propriedades do aplicativo Spring Boot. O que são propriedades do aplicativo? As propriedades do aplicativo são pares chave-valor que controlam o comportamento do aplicativo Spring Boot. Esses podem ser definidos de várias maneiras. Como podemos usar as propriedades do aplicativo? Podemos usar as propriedades do aplicativo para configuração de log, configuração de conexão de banco de dados e controlar cache e comportamento de cache, entre outras coisas. Por exemplo, o envio de e-mail, como eu dei o exemplo, a gente coloca essas configurações no properties do nosso projeto e a gente consegue usar facilmente aí uma dependência a mais, né? Anotações do Spring Boot. Então, as nossas classes Java ali, ela vai ter algumas anotações, né, para o Spring Boot facilitar a nossa vida e na hora de criar os nossos RESTs. Então, uma delas, como mencionei anteriormente ali, é o @controller, né, identifica uma classe como controlador
O hash controller identifica uma classe como controlador que também retorna dados. O arroba request map mapeia um desempenho URI para um método. Mapeia um determinado URI para um método, desculpa. E o arroba response body retorna todos os dados como um tipo específico de resposta. Então você vai ver que a gente vai ter essas anotações aí nas nossas classes para a gente conseguir criar nossa API, né? Conseguir criar nossos métodos aí retornando os dados para o cliente. Um exemplo ali, ele criou a classe Hello Controller, né? Anotou ela ali como arroba REST Controller, criou um método chamado sayHello, retornando um string, e mapeou ali o método, né, request mapping @hello. Então, quando alguém passar ali, por exemplo, localhost 2.8080 barra hello, vai retornar ali um hello world, né, para o cliente. Esse é um exemplo aí de como usar as anotações numa classe. Você vê que com poucas anotações a gente já tem um endpoint, né? Já tem um endpoint criado. Conclusão e próximos passos. O Spring Boot elimina grande parte do trabalho pesado do desenvolvimento de aplicativos Java, permitindo que os desenvolvedores criem aplicativos de maneira fácil, rápida. Eu sugiro a vocês dar uma olhada na documentação do Spring, dar uma olhada em fóruns de comunidade, tem muita coisa gratuita hoje. E nada que vai fazer vocês aprender mais é colocar a mão na massa, criando, né, mexendo, tomando erro. Então, programação tem que realmente colocar a mão na prática para aprender. Bom, então vamos fazer isso, né? Vamos criar aqui nosso projeto. Eu vou abrir aqui o Spring Initialize, né? Que a gente vai criar o nosso projeto aqui. A linguagem que a gente... Todos os links eu vou deixar na descrição, tá? Então, a linguagem que a gente vai usar vai ser o Java. Na aula anterior a gente baixou lá, né? Instalou o Java. Se você quiser ver se o Java realmente está instalado, você pode vir aqui no CMD, né? Do seu computador e digitar Java Version. Espaço. Na minha aqui, no meu caso, está instalada a 11, ó, ponto 16, mas de vocês provavelmente vai estar a 17, né, que é a versão mais nova lá do Java disponível. Então, com o Java instalado, aqui a linguagem de seleciona Java, seleciona aqui quem vai fazer o gerenciamento das nossas dependências, no caso aqui a gente vai usar o Maven. A gente seleciona também aqui a versão do Spring Boot disponível, vou usar essa última aqui fechada, que é a 3.1.1. Grupo ID, geralmente a gente coloca ali br.com, o nome do projeto, né? Mas como aqui é mais nível acadêmico, eu vou colocar só br.com. Artifactory ID, vou colocar API, nome do projeto API. Vou deixar essa descrição aqui. Vou deixar essa descrição. Deixa API, projeto Spring Boot. Aqui é uma loja, por exemplo. Deixa só API, projeto Spring Boot. O package name ele já pega aqui do Group ID mais o name, então vai ficar esse aqui. Pacote a gente vai usar o WAR para empacotar nosso projeto na hora de a gente fazer o build, construção do projeto. Isso a gente vai ver só no final do curso aí, fazer um deploy e tudo mais. E a versão aqui eu vou usar a 11, como a minha está instalada a 11, eu não vou usar a 17, mas vocês geral podem marcar 17 se tiver a versão 17 instalada no computador. Então a gente vai colocar algumas dependências. Primeiro eu vou colocar o Spring Boot Tool Develop Tool. Vou só pegar as outras aqui que a gente já vai usar. Vou colocar o Spring Boot Web. A gente vai usar essa dependência aqui no nosso projeto também. Vamos usar a dependência, eu disse que por enquanto só vai ser essas. No decorrer do curso a gente vai colocando outros, como banco de dados, a gente vai adicionando outros, então acho que assim fica mais legal. Então acredito que seja só o Spring Boot Web e o Spring Boot Tools aqui que a gente vai usar, galera. Por enquanto vai ser só esses dois. A gente já vai conseguir criar o nosso primeiro endpoint, beleza? Então vou dar um generate create aqui. Ele vai gerar aqui o nosso projeto. Então ele está baixando aqui. Beleza. Bom, eu vou criar aqui uma pastinha aqui.
chamada projetos, beleza? E vou jogar esse cara aqui dentro de projetos, beleza, galera? Ó, tá aqui nossa API, nosso projeto foi criado. Eu vim aqui, vou extrair esses caras aqui. Beleza, então aqui a gente tem nosso projeto. Esse outro aqui eu vou deletar, galera, que a gente não vai usar por enquanto. Então aqui a gente tem nosso projeto Spring criado, beleza? Bom, com o projeto criado, a gente pode vir aqui na nossa ideia Spring do Switch, que a gente instalou, né? A gente instalou na aula anterior, então a primeira coisa que vocês fazem quando abrir, ele vai pedir aqui para vocês criar um workspace, né? Um lugar de trabalho. Eu vou selecionar aqui esse projeto aqui, vou deixar ele criar aqui dentro. YouTube, projetos, API. Vou pedir para ele criar aqui uma pasta aqui chamada Workspace. Então vou chamar aqui de Workspace, beleza, vou selecionar aqui. Então eu vou vir aqui, eu vou selecionar essa pasta que eu acabei de criar, beleza. Então aqui que está a pastinha que eu criei, vai se escrever onde vocês e onde vocês querem organizar o projeto de vocês, pode ser qualquer pasta no computador de vocês. Dá um download aqui para ele criar, né? Esse Workspace. Tá fazendo a criação aqui, já vai abrir. Bom, ele já abriu aqui o meu Workspace, aqui é a nossa IDE que a gente vai usar. Vocês podem usar a IDE que vocês quiserem, de preferências de vocês. Mas basicamente agora o que a gente precisa é importar o nosso projeto. Então a gente vem aqui em File, Open File. Desculpa, a gente vem aqui em Import Project. A gente vai estar com direito aqui, Maven, seleciona Maven. Existe projeto Maven. Beleza, existe Maven Project. Dá um Next. Seleciona aqui onde está o projeto que a gente baixou lá do site Spring Initialize. No meu caso vai estar nessa pasta aqui. Ele já vai pegar o POM aqui, então você vai ver que ele vai começar a baixar agora algumas dependências, ó. Bom, galera, então depois que a gente importou o projeto aí, né, ele fez todo o download necessário, o Maven baixou todas as dependências. Você vai ver que o projeto ele vai ficar nessa estrutura aqui, ó, separado por pastas. Aqui a gente tem um .xml. Caso o projeto de vocês não esteja nessa estrutura, dê uma olhada nessa pasta aqui no computador de vocês, ó. Seu usuário.m2. Essa pasta aqui tem que estar criada. E esse arquivo aqui, ó, .xml.set, que tem que dar dessa estrutura aqui, galera, para a gente conseguir baixar. Se não tiver, pausa o vídeo, copia esse arquivo, coloca dentro dessa estrutura aqui, dessa pasta no computador de vocês, que vai funcionar, beleza? Depois é só vir novamente, clicar com direito, Maven Update Project. Bom, essa é a estrutura aqui do projeto. Então a gente tem aqui o nosso arquivo que tem todas as dependências que a gente adicionou anteriormente lá no site, né? Você vai ver que ele já tem um servidor aqui, ó, que é o Tomcat. Então a nossa aplicação aqui já tem um servidor embutido, já vai rodar aqui para a gente local. Tem o DevTools que a gente colocou ali para ajudar no desenvolvimento, e tem o Start Web, que é esse aqui, que é a gente criar nossos endpoints, criar nossas API aí, REST, beleza? Sabendo disso, a gente tem essa classe aqui principal, que é ela que starta o nosso projeto. Então a gente tem o main aqui, né? Quem sabe um pouquinho de Java sabe que para rodar uma classe Java aí a gente tem que ter um main, um método principal. Então é esse cara aqui que vai startar a nossa aplicação, galera. Beleza? Temos aqui o Application Properties, que foi mencionado anteriormente. Então esse projeto aqui não tem nenhuma configuração ainda de banco de dados, não tem nada ainda funcionando. Então provavelmente a gente vai fazer essa configuração aí também, galera, nesse arquivo, beleza? Então, a gente primeiro agora aqui vai criar a nossa primeira classe, né? Nosso primeiro hash aqui para a gente conseguir já dar aí nossos primeiros passos aqui na codificação. Bom, então sabendo disso, né, a gente sabe que o nosso projeto lá ele vai ser uma loja, né, uma loja virtual. Então
basicamente o que uma loja precisa é de produtos, né? Então a gente vai começar aí criando nossa API pela parte de produtos, que eu acho que é o que faz mais sentido aí. A gente vai já listar alguns produtos aí para vocês aí já. O cliente já, quem sabe, já pode consumir esses produtos aí via API, via REST, beleza? Então o que a gente precisa basicamente é criar uma classe chamada produto, né? A gente vem aqui, clica com o direito e dá um new class. Aqui, o que a gente precisa aqui é dar um nome para essa classe. Então ela vai se chamar produto. E aqui no pacote a gente vai colocar aqui que ela vai pertencer a um pacote chamado produto. Beleza? Então aqui eu vou colocar aqui ponto model. Desculpa, vai ser do pacote model, né? A classe produto. Mas aí vai estar no pacote model aqui pra gente. Então, dá um finish aqui. Então aqui já criou a nossa classe produto que vai representar aqui o nosso objeto produto da nossa loja, né? Bom, quem sabe um pouquinho de Java, sabe que Java é orientado a objeto, então a gente representa ali algumas coisas do mundo real aqui na nossa aplicação, né? O produto é um objeto no mundo real de uma loja, então ele vai existir aqui também na nossa, no nosso código. Bom, então um produto tem, né? Ele tem um código, né? Então a gente vai tratar o código aqui como ID, não vou chamar de código, vou chamar de ID, esse atributo. Tem o nome, tem um preço, tem quantidade e tem uma imagem, né? A gente viu lá que nosso sisteminha também, o produto ele tem, cada produto tem uma imagem, então a gente tem esses atributos aqui nessa classe. O que a gente precisa no Java é gerar o getSet, então clique com direito aqui, tanto que eu mexo nessa IDE, mas acredito que é contra espaço também. Generate get setters. Tem aqui, mas tem um jeito de gerar tudo aqui, refatorar. Eu gerei do ID. Tem como gerar tudo de uma vez. Galera, não tô sabendo aqui. Só para adiantar aqui, vamos fazer tudo. Então a gente precisa aqui dos getter setters gerado desse cara. Eu acho que se clicar ali em cima também vai, mas bom, nas próximas aulas aí prometo pegar o atalho para vocês, vai ficar mais fácil. Mas basicamente a gente precisa dos modificadores aqui desses atributos para a gente conseguir manipular eles, beleza? Bom, então a gente tem a nossa classe aqui criada com esses atributos, parcialmente vai ser esses. Então, sabendo disso, a gente já tem o nosso modelo. No futuro, essa classe vai ser uma entidade no banco, vai ser uma tabela do banco de dados, beleza? Então, só para a gente fazer o nosso primeiro endpoint, a gente vai deixar ela nessa estrutura com esses atributos. Então, a gente viu lá que a gente também precisa de um controller, né? Uma classe de controle, galera. Então, a gente vai também criar essa classe aqui, a gente vai clicar com o direito aqui, New Class, vai dar o nome aqui de produto controller, beleza? Que vai se chamar produto controller e aqui vai ser no pacote controller, galera, beleza? Vou dar um finish aqui, então a gente criou aqui a nossa classe controller, beleza? Também a gente vai criar a nossa classe service. O que são os services? Né? Os services fazem parte aí da nossa estrutura MVC para a gente conseguir tratar alguma regra de negócio que a gente precisa ali na parte mais negocial, né? Sei lá, um produto específico vai ter o preço X em determinado período, um exemplo. Então a gente trata esses caras na classe de service, né? Nada mais é que uma camada aí para a gente conseguir separar aí o nosso projeto. Então a gente também vai criar esse cara
vai chamar produto service. Aqui eu vou passar aqui o pacote dele que vai ser o service. Beleza? Então aqui a gente já tem a nossa estrutura, controller, model e service, né? Então, o que a gente precisa aqui para definir uma classe como service? A gente precisa do arroba service, né? Que ele é do Spring aqui, ó. Certo? A gente vai só importar esse cara, que é do Framework Spring. E já vai estar funcionando, galera, aqui, ó. Esse cara aqui, essa classe já vai servir um serviço para a gente, né? Vai tratar nossas regras de negócio aqui. Então, o que a gente precisa agora é de um método, né? Eu vou criar aqui um método aqui chamado buscar todos os produtos. Eu vou colocar aqui buscar todos. E esse cara, ele retorna uma lista de produtos. Então, o que a gente vai fazer aqui é dar um Ctrl Shift O para pegar todos os imports. Então, esse cara aqui, ele vai retornar um produto. O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai criar uma lista no Java de produtos, beleza? Então, passando aqui produtos, vou chamar aqui de lista produtos, beleza? Eu vou instanciar esse cara, criar esse objeto. Então, aqui pra gente, array_list do tipo produto. Então, estou criando essa lista aqui, esse objeto, para a gente só retornar aqui lá no JSON pra gente, beleza? Então, a gente vai colocar aqui um return lista produtos. Então a gente já tem aqui o nosso método aqui que retorna todos os produtos. Vou criar aqui um objeto aqui de tipo produto, colocar aqui produto é igual a new produto. Então estou criando um objeto e só vou colocar aqui passando aqui para ele meu produto set descrição teste. Beleza? Vou colocar aqui um produto set id 1 L, né? Porque ele é um long. Vou passar aqui também um produto ponto set caminho aqui, eu vou colocar aqui barra det para a gente conseguir visualizar ali no nosso, quando a gente fazer a chamada. Vou colocar aqui mais, setar mais uma propriedade aqui, o nome, vou colocar aqui teste produto, vou setar aqui mais uma propriedade que eu acredito que tenha, se não tiver, qual que a gente colocou, preço, colocar 10.0 e a quantidade desse produto, vou setar aqui, vou colocar que ele também tem 10, beleza? Então vou pegar a minha lista e vou adicionar esse produto dentro da minha lista. Vou adicionar produto e aqui eu estou retornando a lista. Então beleza, então aqui a gente já tem nosso método aqui que retorna um produto, né? Um produto aqui na nossa lista retorna um produto. Futuramente esse cara aqui vai buscar do banco de dados, então a gente vai futuramente criar aqui uma estrutura de repository do Spring. E vocês vão ver que o Spring já tem vários métodos, né, de excluir, de salvar, de buscar no banco. Então a gente só vai passar a chamar aqui esse cara o repository e já vai buscar os dados do banco. Bom, beleza. Então, o que a gente precisa aqui agora é criar aqui o nosso, terminar, né, de criar aqui o nosso controle, né. Então, a gente viu que a gente precisa colocar algumas anotações. Eu vou colocar algumas aqui para a gente testar, para a gente criar o nosso hash, desculpa. Então, a gente tem aqui o arroba hash controller, do Shift O para importar. Então, a gente tem aqui o nosso arroba hash controller, que a gente está falando que essa classe vai ser um hash do Spring. A gente tem o hash map, que onde vai estar mapeado nossa classe arroba produto. Então, para a gente der um localhost barra produtos, vai bater nessa classe aqui, nesses endpoints que vão ser criados aqui.
E o que a gente precisa também agora é criar o método de listar, né? Listar aqueles caras que a gente criou aqui no service. Então a gente vai criar um método aqui, buscar todos. Como ele é um getMap, a gente anotou ali como @getMap. Esse cara, ele vai fazer com que, quando for /produtos, já cair nesse get aqui. Se a gente tiver outros métodos aqui, a gente pode passar aqui um barra, alguma coisa aqui, né, para direcionar para cada método, mas como a gente só vai ter isso por enquanto, a gente pode deixar sem nenhum parâmetro, beleza? Então, o que esse cara é? O response ent que retorna uma lista de produtos. E então, onde que ele vai buscar esses produtos? Vai buscar lá do service, né? Então, a gente precisa criar aqui o nosso produto service aqui, essa variável, para a gente conseguir chamar o nosso método que a gente criou aqui, o buscar todos, beleza? Então, feito isso, galera, basicamente é que a gente precisa subir a nossa aplicação, né? Se a gente vir aqui, a gente vê que já tem esse método main, como eu disse anteriormente. Então, se a gente dar o run aqui na IDE e subir o aplicativo Java. Tem outras formas de subir ali com o Spring, mas eu vou utilizar essa aqui do Java. Bom, então a gente já viu que já startou aqui, ele é bem rápido, então o nosso projeto aqui ele já está rodando, né? Então, para a gente ver se funcionou. Bom, então a gente precisa colocar também essa anotação aqui dos nossos controllers, né, o @CoreOrigin, para que o nosso browser ali, ele não barre essa requisição e não interrompa esses chamados aqui para os nossos REST, né? Então, se a gente chamar aqui novamente, a gente pode usar esse Insomnia aqui, vocês podem baixar ele. Também tem o Postman, mas eu acho que esse aqui é mais clean, né? Eu gosto dos mais simples. Então, a gente colocar aqui HTTP localhost 8080/produtos, a gente vai ver que o nosso produto aqui é chamado, galera. Então a gente já tem o nosso primeiro endpoint aqui, ó, funcionando, né? Se a gente chamar via via aqui no browser, também você vai ver que já retorna, ó. Então também dá para fazer esse teste. Se vocês não quiserem baixar, dá para fazer esse teste aqui passando no browser, galera. Bom, o que eu queria passar para vocês hoje era isso. Então a gente criou o nosso projeto, né? Criamos aqui a nossa classe produto, né? Nosso objeto produto que vai representar aqui na nossa loja. Criamos o nosso primeiro controller, né? Criamos nossa classe produto controller, anotamos ela como hash controller, mapeamos essa classe, né? Injetamos aqui o nosso serviço que foi criado e também criando o nosso primeiro método, que é buscar todos aqui, né? Anotando ele como getMapping, então esse cara aqui é só leitura, e retornando um service aqui, um entity do nosso product service que foi criado aqui também, né? Para nossa estrutura aqui do nosso projeto. Bom, é isso. Na próxima aula a gente vai tentar fazer a conexão com o banco e futuramente também colocar esse projeto no Git. Valeu, até a próxima.